Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos aos que estão presentes aqui no auditório da Ordem dos Engenheiros e àqueles que estão online a acompanhar este evento, organizado pelo Colégio Regional de Materiais e Engenharia de Materiais, mas obviamente aberto a todos os membros da Ordem dos Engenheiros e a todos os colégios, porque achamos que este tópico que hoje iremos abordar é transversal, obviamente, a todas as áreas de engenharia, ou a grande parte das áreas de engenharia, e, portanto, sendo um tópico transversal, obviamente, contaremos, de certeza, na audiência com membros de vários colégios. Só fazendo aqui um bocadinho de enquadramento relativamente a este evento. Antes de mais dizer que até um evento estava previsto ocorrer já o ano passado e estava no nosso plano de atividades para o ano passado. Infelizmente, uma questão de datas de todos os participantes, tivemos que o mover para este ano e, portanto, estamos a organizá-lo agora já em janeiro. Mas para dizer que era um tópico que tínhamos já identificado como relevante, até no âmbito das atividades do Colégio de Engenharia de Materiais, porque, obviamente, tratando-se de um evento sobre acreditação e certificação, engloba não só essas vertentes, mas também, penso que iremos ouvir hoje sobre isso, a área de toca também a área de materiais, nomeadamente no que diz respeito aos materiais utilizados em algumas tubagens específicas, e agora temos novos desafios criados, por exemplo, pelas tubagens que são utilizadas com a incorporação de hidrogênio, não só em gás natural, mas também no futuro, eventualmente para transporte de hidrogênio, que é um dos vetores, digamos assim, onde se tem apostado no que diz respeito à descarbonização da nossa economia, e, portanto, tudo isso levanta também desafios no que diz respeito aos materiais. E, portanto, como eu disse, sendo uma área muito transversal, toca-nos aqui também de uma certa maneira muito, muito particular. Obviamente que gostaria de reforçar obviamente, a presença de todos, mas também, obviamente, dos nossos convidados, que eu não vou detalhadamente apresentar agora, porque eles serão apresentados no momento em que das suas intervenções, mas agradecer profundamente a disponibilidade para se terem deslocado até aqui hoje para estarem connosco. E, obviamente, agradecer a presença do Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, do Engenheiro António Cristo, que está aqui connosco, e agradecer, obviamente, a disponibilidade de estar aqui para acompanhar esta sessão e depois para fazer o encerramento e vos deixar umas palavras durante o encerramento deste evento. Portanto, reforço apenas o agradecimento aos nossos oradores que estão aqui presentes, à audiência que teve a disponibilidade de estar aqui hoje presencialmente, e os que estão online, porque nós também decidimos abrir esta sessão online para possibilitar, como eu disse, a participação de vários membros, mesmo aqueles que poderiam ou gostariam de estar aqui presentes, mas por algum motivo não possam, e, portanto, aumentar também o impacto daquilo que é os eventos organizados, pagando um bocadinho o preço de não termos muita gente aqui no auditório, mas obviamente com a satisfação de certeza de chegarmos, se calhar, a muitos mais colegas que de outra forma não teriam acesso àquilo que vai ser hoje apresentado. Portanto, sem mais, digamos assim, demoras, passaria a palavra ao meu colega, vogal do Colégio de Materiais da Região Sul, engenheiro Alexandre, para fazer agora a apresentação dos nossos oradores e prosseguir aqui com a nossa sessão. Boa tarde a todos. Eu, de seguida, e cumprido aqui o programa, portanto, aqui da conferência, irei dar início aqui à apresentação dos oradores. O primeiro orador, portanto, será o engenheiro Leopoldo Cortês, presidente do Instituto Português de Acreditação. O engenheiro Leopoldo Cortês exerce atualmente as funções de presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português de Acreditação, o IPAC, desde 2013, tendo anteriormente exercido o cargo de diretor do mesmo organismo. Foi inicialmente responsável por um laboratório de análises ambientais e participou na certificação de materiais de referência comunitários, tendo realizado diversas avaliações de acreditação a laboratórios e organismos de certificação e efetuado avaliações pelos seus pares ou outros organismos de acreditação. Representa atualmente o IPAC nas estruturas europeias e internacionais de acreditação e foi responsável pelo comitês nessas mesmas estruturas, sendo atualmente membro da Executive Board da estrutura europeia European Accreditation. É licenciado em Engenharia Química e possui um mestrado em Química Analítica e Controle de Qualidade pela Universidade Técnica de Lisboa. O IPAC foi designado, a entidade IPAC, foi designada como Organismo Nacional de Acreditação em 2009, tendo atualmente mais de 850 entidades acreditadas, incluindo laboratórios de ensaio e calibração,
organismos de certificação e inspeção e de verificação e validação, que atuam em quase todas as áreas de governação e domínios técnico-científicos. Portanto, seguindo o programa, dou e de seguida, enfim, passo a palavra ao engenheiro Leopoldo Cortês, e poderão sempre, quem está a seguir a sessão via online, que pode ir colocando sessões abertas já aqui no chat de conversação, que depois, na sessão de debate, enfim, na sessão de debate final, podem ser colocadas os nossos oradores. Obrigado, engenheiro. Muito bem. Estão-me a ouvir? Ok. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para o IPAC e para mim, pessoalmente, também estar aqui presente nesta sessão. Tenho todo o gosto em vir apresentar o trabalho que nós vimos desenvolver no IPAC já há algumas décadas, já se pode dizer assim. E vou tentar, de facto, ser fiel ao tema de mostrar o impacto da garantia da qualidade e a sua importância também na sociedade. Deixem-me começar por falar sobre a acreditação. Nesta casa, às vezes, a acreditação é entendida noutro sentido. Eu vou falar acreditação no sentido do Regulamento 765 de 2008. É um regulamento comunitário que é aplicável em todos os países da União Europeia, foi adotado também pelos países da EFTA, em que a acreditação é a declaração pelo Organismo Nacional de Acreditação em como um organismo de avaliação da conformidade cumpre os requisitos definidos em normas harmonizadas e, se for esse o caso, os requisitos adicionais para executar atividades específicas. Este regulamento exige que cada Estado-membro designe um organismo nacional de acreditação. Portugal designou o Instituto Português de Acreditação, o IPAC, como organismo nacional de acreditação em 2009. Portanto, é um regulamento de 2008, em 2009 foi feita a designação. O regulamento tem algumas particularidades. Pretende enquadra a atividade de acreditação no sentido que eu acabei de enunciar em todo o espaço comunitário. E, para tal, entende a acreditação como uma atividade de autoridade pública. Ou seja, é uma atividade que não pode ter fins lucrativos e, sendo uma atividade de autoridade pública, não tem competição. É exercida em regime de monopólio, como qualquer outra autoridade que vocês conhecem e que nós conhecemos no nosso país. Estamos obrigados a cumprir uma norma harmonizada, a norma EN ISO IEC 17011, e há um sistema de avaliação pelos pares, portanto, entre os diferentes organismos de acreditação europeus, em que fazem uma avaliação para verificar se de facto cumprimos todos os itens desta norma e os itens também que constam do regulamento. Havendo este enquadramento legal único na União Europeia e sendo exercida como uma atividade da autoridade pública, o regulamento termina com, tem um ponto importante, que é a acreditação que é concedida por um membro da União Europeia, portanto por um organismo nacional de acreditação, é obrigatoriamente reconhecida como equivalente às acreditações que sejam feitas nos restantes Estados-membros da União Europeia e da EFTA. Portanto, uma acreditação concedida pelo IPAC é obrigatoriamente reconhecida como equivalente à acreditação que seja concedida pelo Organismo Nacional de Acreditação da Alemanha, ou da França, ou da Espanha, ou, enfim, ou de qualquer outro país, Estado-membro da União Europeia. A 17.011 e a 17.000, portanto, a definição da acreditação na prática, o que é que isto quer dizer? Conhecemos a acreditação de jornalistas, a acreditação de diplomatas, a acreditação de cursos, a acreditação de entidades. Agora, é um reconhecimento formal da independência, da imparcialidade, desculpem, da competência e da consistência de entidades para executar determinadas atividades de avaliação da conformidade. Portanto, é específica para determinadas atividades. Nós, quando fazemos a acreditação, reconhecemos que eles sabem fazer isto e fazem isto com imparcialidade e consistência, estas atividades. É um conjunto que está elencado nos nossos certificados e nos anexos técnicos que emitimos. A avaliação da conformidade, eu tenho estado aqui a falar em organismos de avaliação da conformidade. A avaliação da conformidade é entendida como aqueles organismos que de facto verificam se produtos, bens, serviços estão conformes com uma dada especificação. Estamos a falar de laboratórios de calibração, de laboratórios de ensaios, mas também de organismos de inspeção, de organismos de certificação e de organismos de verificação ou de validação. Todos estes organismos
atuam e, portanto, fazem a avaliação da conformidade, fazem ensaios, fazem calibrações, fazem inspeções, certificações, verificações e fazem em competição entre eles. E para essa competição poder ser reconhecida como equivalente no espaço da União Europeia, é necessário haver regras. E, portanto, as regras essa competição é regulada pelo Organismo Nacional de Acreditação. E, portanto, a nossa função é uma função, sobretudo, de regulação, uma regulação técnica. Nós não fazemos qualquer regulação económica. Isso, os operadores, os organismos que estão acreditados e que estão a competir entre si, quer dentro do nosso país, quer com outros organismos que estejam acreditados noutros Estados-membros e que querem prestar cá serviços. Portanto, essa competição, em termos económicos, é feita, está fora da nossa alçada e será, eventualmente, questões com a autoridade da concorrência, outras autoridades que têm essa supervisão. A acreditação é feita de acordo com normas internacionais, quer para nós, quer para quem nós acreditamos. Portanto, quem está acreditado tem que cumprir as mesmas normas internacionais e só pelo facto de poder usarmos todas as mesmas normas é que podemos dizer que temos acreditações equivalentes e que os ensaios, ou as calibrações, ou as certificações são feitas de modo equivalente e fiável. Em Portugal, já se faz acreditação desde 1980, neste sentido, 86 talvez, quando o Instituto Português da Qualidade, inicialmente, depois desde 2004 é o IPAC a quem foi confiada essa tarefa em exclusividade e há dois motivos. Geralmente ou é por motivos da própria entidade que quer ser acreditada porque os processos de acreditação introduzem uma melhoria e trazem também motivação às pessoas por ver reconhecido o mérito e a maneira como trabalham corretamente. Portanto, todos nós gostamos de ver reconhecido que trabalhamos bem. Portanto, há quem procure a acreditação por questões de melhoria ou até por questões de marketing, mas há muito e cada vez mais a acreditação é um requisito obrigatório. É um requisito obrigatório quer da legislação nacional, quer da legislação comunitária ou até do próprio mercado. Há certos mercados que exigem que, se quiser entrar nesse mercado, tem que estar acreditado para poder certificar e ser reconhecido nesse mercado. Eu vou-vos falar, dar alguns exemplos depois. O processo de acreditação, temos aqui estado a falar de acreditação. A acreditação é feita da mesma maneira em todos os países. Há uma candidatura de quem se quer acreditar, essa candidatura é analisada pelo organismo de acreditação, portanto, neste caso pelo IPAC. O IPAC, face à candidatura e às atividades que eles querem acreditar, vai designar um grupo de peritos que sabe fazer aquelas atividades, e esse grupo de peritos, portanto, essa equipa avaliadora, vai fazer uma avaliação, faz um relatório e depois a entidade que se está a candidatar terá de responder se houver não conformidades e indicar como é que são feitas as correções. Quando as correções forem satisfatórias, o IPAC então toma uma decisão positiva e emite um certificado de acreditação. Há casos em que as correções não são totalmente satisfatórias e podemos ter que fazer avaliações extraordinárias. Anualmente, há uma avaliação anual de acompanhamento para verificar que, de facto, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido está dentro das normas internacionais que estão aceitas. Se houver desvios significativos, o IPAC também tem à sua disposição a possibilidade de sancionar as entidades acreditadas, ou através de suspensões temporárias, ou através de anulações da acreditação nos casos em que isso justifique. Existe um sistema nacional de acreditação que se integra num sistema europeu e num sistema internacional. Em Portugal, nós temos cerca de 900 clientes. Fazemos avaliações recorrendo a uma bolsa de avaliadores que tem cerca de 400 pessoas. Estas 400 pessoas estão qualificadas para mais de 3.000 áreas técnicas distintas. Portanto, a nossa atividade é muito abrangente. Nós, de facto, atuamos em todas as áreas, ou quase todas as áreas da governação, e, portanto, tanto precisamos de peritos numa dada área como noutras. O nosso sistema também tem a possibilidade de haver contributos das partes interessadas, portanto, dos nossos clientes, de quem
exige a acreditação de quem vai usar a acreditação, portanto, as partes interessadas, e, portanto, temos comitês com quem trabalhamos, nos quais trabalhamos para, de facto, desenvolver um sistema de acreditação que também sirva os interesses e as expectativas de todos. Atuamos também, obviamente, em articulação quer com quem desenvolve esquemas internacionais, que são necessários para a competitividade da nossa economia, com o Organismo Nacional de Normalização, que, como sabem, é o IPQ, o Instituto Português da Qualidade, que também é o Organismo Nacional de Metrologia. Portanto, fazem a normalização, a metrologia e a acreditação, de facto, são os pilares das infraestruturas da qualidade de qualquer país. Atuamos com vários reguladores e com várias autoridades públicas. Como vos disse, a acreditação é obrigatória em muitos setores da governação e para isso temos que estar articulados com as outras autoridades que atuam nos outros ministérios. A nível europeu, estamos integrados na rede europeia de organismos de acreditação, na EEA, e a nível mundial nas estruturas internacionais que existem no IAF e no ILAC. Deixem-me dar-vos uns números. De final do ano passado, portanto, final de dezembro, temos 59 laboratórios de calibração acreditados, 408 laboratórios de ensaio, portanto, é a área onde temos mais acreditações, 17 laboratórios médicos ou de análises clínicas, de cerca de 300 organismos de inspeção, 12 organismos de certificação de sistemas de gestão, quase 50 organismos de certificação de produtos, 13 organismos de certificação de pessoas e 4 organismos de verificação. A distribuição geográfica que vocês veem é que está aqui neste mapa. No continente como a maior parte da atividade económica está situada nos grandes centros urbanos e no litoral. Temos também entidades acreditadas nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, e também temos acreditação nos países da CPLP. Portanto, nós de facto estamos vocacionados para trabalhar, prestar serviços em Portugal, mas nestes países não há o Organismo Nacional de Acreditação e também é vantajoso que haja lá acreditação portuguesa, porque isso permite às empresas portuguesas mais facilmente penetrarem nos mercados existentes. Nós emitimos um certificado e um anexo técnico para cada uma destas entidades acreditadas e elas têm acesso, são obrigadas, aliás, a usar os nossos símbolos de acreditação nos relatórios e nos certificados que emitem e que estão no âmbito da acreditação. Atenção, as entidades que estão acreditadas nem sempre têm todas as suas atividades acreditadas. Elas próprias decidem quais são as que querem acreditar e as que não querem acreditar. Portanto, as que estão acreditadas, as atividades que estiverem acreditadas, são reconhecidas através do uso do símbolo nos documentos. Deixa-me dar-vos então alguns exemplos das áreas onde temos entidades acreditadas: nas análises de águas de consumo, as emissões gasosas, as medições de ruído e vibrações. Nestas 3 áreas é obrigatório estar acreditado para fazer estes ensaios. Infelizmente, na área da saúde, das análises clínicas não é, ou pelo menos ainda não é. A análise de alimentos é obrigatório, portanto, o controle oficial de géneros alimentícios é obrigatório estar acreditado. Ensaios de eletrodomésticos e também para a calibração de equipamentos não é obrigatório estar acreditado, mas de facto quem recorre a estes laboratórios só recorre a laboratórios que estejam acreditados. Existem esquemas internacionais, portanto, todos nós conhecemos a marca do Bluetooth. Quem faz ensaios para o Bluetooth tem de estar acreditado. A Agência Mundial Antidopagem só aceita resultados antidoping feitos em laboratórios acreditados. Existem diversas marcas, por acaso tem aqui uma de têxteis, que exige laboratórios acreditados, e no âmbito da marcação CE também é exigida, pelo menos em Portugal, na maioria dos casos, que seja feito por laboratórios acreditados. Por exemplo, o controle oficial de géneros alimentícios ou o controle de fertilizantes é feito através de laboratórios acreditados. A área das inspeções é a área que tem mais impacto na segurança, porque a inspeção está sempre muito ligada à parte de garantir a segurança de pessoas e bens. Portanto, tem áreas que nós conhecemos do dia a dia, as inspeções às instalações de redes e canais ramais de gás. Tem de ser feita por um organismo de inspeção acreditado, por lei.
As inspeções às instalações elétricas, igualmente. Os elevadores, não, mas poderão ver, quando entrarem no elevador, se foi inspecionado por uma entidade acreditada pelo IPAC ou não. As inspeções automóveis que todos, enfim, quase todos conhecemos, os centros de inspeção têm de estar acreditados pelo IPAC para serem autorizados pelo IMT para trabalhar. E há diversas outras áreas de segurança, por exemplo, os recipientes sob pressão, as cisternas, até os recintos de espetáculo, são áreas em que é obrigatório estar acreditado para poder inspecionar esses produtos ou serviços. E chegamos, e sim, e também a áreas de marcação CE. Chegamos à área da certificação, que tem aqui assim hoje também um dos nossos clientes, o Assertivo, que é uma entidade acreditada por nós. Nós temos várias áreas de certificação. Uma das áreas de certificação mais conhecida do grande público é a certificação de sistemas de gestão, nomeadamente a certificação de sistemas de gestão da qualidade. Portanto, os organismos que fazem esta certificação de sistemas de gestão estão, por regra, pelo menos os mais conhecidos, estão acreditados e fazem isso com a nossa acreditação. Portanto, estamos a falar de sistemas de gestão da qualidade, sistemas de gestão ambientais, sistemas de gestão de saúde e segurança no trabalho, sistemas de gestão de energia, sistemas de gestão de segurança alimentar, sistemas de gestão de segurança de informação, enfim. Existem mais sistemas de gestão hoje em dia, há cerca de 40 ou mais sistemas de gestão. Em Portugal, a certificação é feita só para talvez uma dúzia deles. Alguns sistemas de gestão só portugueses, desenvolvidos em Portugal. Outra área em que atuamos, e passamos agora à vertente ambiental. Portanto, na área ambiental, eu falei-vos de organismos de verificação e de validação. Nós temos a acreditação de organismos que fazem a verificação das emissões dos gases de efeito de estufa para o comércio europeu das licenças de emissão e também no âmbito do EMAS, que é uma legislação europeia em que as empresas que cumprem integralmente a legislação ambiental que lhes é aplicável podem ter esta verificação EMAS e são inscritas num cadastro europeu. E temos muitas, enfim, uma área que está muito em desenvolvimento, que é ligada à sustentabilidade, que hoje está cada vez mais em voga e na ordem do dia, e portanto temos também várias enfim, atividades de acreditação nestas novas áreas ligadas ao ambiente e à sustentabilidade. Uma área menos conhecida provavelmente é a certificação de pessoas. Estamos a falar de soldadores, de técnicos de ensaios não destrutivos, estamos a falar de quem faz a manutenção dos postos de eletricidade da rede elétrica nacional, de quem faz a manutenção dos equipamentos com gases de efeitos, gases fluorados, por exemplo, os AVACs. Por lei tem de ser feito por uma pessoa certificada por um organismo acreditado. A certificação de auditores, certificação de, enfim, de vários técnicos. A área que hoje aqui assim está mais sobre o foco é a questão da certificação de produtos. E produtos entendemos como produtos tangíveis, portanto, materiais, ou produtos intangíveis, como sejam processos ou serviços. Desde a áreas tradicionais da certificação de produtos industriais, como painéis solares, como equipamentos elétricos, materiais da construção, como também vamos aqui assim falar, às áreas mais recentes da certificação de produtos, que é as áreas agroalimentares, portanto, as comissões vitivinícolas, que o vinho que bebemos à mesa é certificado por um organismo que está acreditado pelo IPAC. Muitos dos produtos agroalimentares também estão certificados em boas práticas, em diversos esquemas de certificação internacionais. Temos certificações também articuladas no âmbito dos serviços das respostas sociais com o Instituto da Segurança Social, portanto, creches, lares de idosos, centros de apoio de dia, centros de apoio domiciliário, portanto, vários serviços, portanto, não só na área, nas áreas industriais, mas também nas áreas de serviços. Podia-vos falar de outras áreas regulamentares, tem aqui vários exemplos de outras áreas e esquemas em que, se quisermos exportar bens para alguns países, precisamos destas marcas que estão aqui apresentadas, senão os produtos não entram na grande distribuição. Em Inglaterra, ou na Alemanha, ou na França, ou noutros países, se não tiver estas certificações,
têm de ser feitas por organismos acreditados, não conseguimos exportar, pelo menos para mercados de maior valor acrescentado. As últimas áreas são as áreas que vieram com o desenvolvimento pós-Covid, ou seja, as áreas do digital, da cibersegurança. Nós temos diversos esquemas de acreditação da organização, por exemplo, o chip que tem no cartão do cidadão está baseado na certificação de entidades que são prestadores de serviços de confiança eletrónicos. Têm de estar acreditados pelo IPAC ou por um outro organismo nacional de acreditação, por lei. E temos, portanto, podia continuar, eu vou só passar aqui assim, fazer uma ponte para o meu colega Armando Lopes, da Certif, portanto, falar um bocadinho sobre certificação. É um procedimento que até está à conformidade com uma dada especificação. Há riscos na certificação se não estiver acreditada, portanto, não sei se têm a noção, mas qualquer um de nós pode abrir um organismo de certificação e pode começar a vender certificados. E, portanto, o facto de estar acreditado é uma defesa e é uma segurança do consumidor. Porque, e podem pensar que é anedota, mas nós já tivemos casos de tribunais de pessoas que, quando foram defraudadas, venderam-lhes um certificado e depois, quando quiseram usar aquele certificado, ninguém reconhecia. Outro dos riscos da certificação, se não houver uma regulação, é de facto a espiral da degradação contínua, em que a pressão para diminuir custos vai levar a que usem auditores que estão menos qualificados, menos auditores, menos tempo de auditoria. Isso vai fazer as auditorias mais genéricas, com menor valor acrescentado. Havendo menor valor acrescentado, há uma nova pressão para diminuir custos e, portanto, entramos numa espiral em que cada vez vai haver menos tempo, menos auditores e menos qualificação. E a nossa função, de facto, é intervir neste ciclo e quebrar o ciclo. O organismo de certificação acreditado tem de dar garantias de imparcialidade, competência técnica, meios e recursos adequados, metodologias adequadas, tem de ter um sistema de gestão que garanta a consistência da atuação, quer esteja a ser avaliado por nós ou não, portanto, não pode ser dependente de estar lá a pessoa A ou B, portanto, tem de funcionar independentemente da pessoa que esteja lá, e tem de ter um sistema de tratamento de reclamações para garantir, de facto, a fiabilidade. Temos as marcas que são usadas pelos organismos de certificação, que estão acreditados por nós, a nossa marca e a marca internacional de sermos signatários dos acordos internacionais do IAF. E para a certificação acreditada, para os clientes que estão certificados por estes organismos acreditados, desenvolvemos também uma marca própria que é facultativa de poderem usar, que de facto distingue que a certificação que eles têm nos documentos que eles emitem é uma certificação acreditada e, portanto, deverá proporcionar um maior conforto e um maior reconhecimento por parte de quem recebe esses documentos de um cliente que esteja certificado. Eu penso que tentei fazer a transição. Eu gostava de terminar agradecendo de novo o convite que foi feito. Espero ter respondido às expectativas e penso que aguardamos as perguntas depois para o final, não é? Ok, muito obrigado. Seguidamente, enfim, obrigado, Engenheiro Leopoldo, pela sua apresentação. Seguidamente, e cumprindo o programa, passamos à apresentação da entidade Certif, apresentada aqui pelo Engenheiro Armando Lopes, fazendo aqui uma breve apresentação do orador convidado por parte da Certif. O Engenheiro Armando Lopes teve de 1993 a 1999 no Instituto Português da Qualidade, sendo responsável pela certificação de produtos elétricos e acompanhamento de várias diretivas europeias. Esteve envolvido em avaliações de projetos de candidatura no âmbito de quadros de apoio da Comissão Europeia. Posteriormente, em 1999, é diretor de certificação da Certif, entidade aqui convidada nesta conferência. É membro de diversos grupos europeus e internacionais no âmbito da atividade na certificação e diretivas e regulamentos europeus. É auditor coordenador para diversos organismos, a nível nacional e internacional, em vários referenciais normativos. A ISO 9001, ISO 17020, 17021, 17025 e ISO 17065. Para além disso, também exerce a atividade de formador.
Perdão, Armando Lopes, faça favor. Muito obrigado. Muito boa noite. Estão-me a ouvir também, penso eu. Agradecer à Ordem dos Engenheiros, ao Colégio dos Materiais pelo convite que fez à Certif e que, obviamente, é com toda a honra que nós estamos aqui e com muito prazer. Vou fazer uma apresentação sobre a Certif, sobre as suas atividades e dar algumas pinceladas, alguma introdução breve àquilo que é um processo de certificação. Ora, isto para passar deve ser assim, exatamente. A Certif, nós somos um organismo de certificação que cobrimos diversas áreas, mas recuando um pouco, a Certif teve origem no IPQ, daí até essa referência biográfica que fez em favor de salientar. O IPQ, até 1999, é que, desde finais dos anos 80, é que tinha a atividade de certificação, quer de produtos, quer de, um pouco mais tarde, a certificação de empresas. A certificação de produtos é a mais antiga em Portugal. E depois, por força de um conjunto de circunstâncias, a atividade de certificação que era feita pelo IPQ, que era um organismo do Estado, foi privatizada. E foi criada, em primeiro lugar, a APSER, foi um organismo de certificação de sistemas de gestão, e depois, posteriormente, em 1999, foi criada a Certif, que, obviamente, ao longo destes anos todos cresceu, e a sua gênese inicial, que tinha a certificação dos produtos, hoje abrange muito mais coisas. Somos uma associação que não tem fins lucrativos, portanto atualmente temos 27 associados. Somos um organismo acreditado pelo IPAC desde 2001, salvo erro. Ainda o IPAC não existia, portanto ainda era o IPQ que fazia essa acreditação. E somos um organismo também que estamos notificados para os produtos da construção. No passado estivemos também reconhecidos como organismo notificado para a diretiva da baixa tensão, mas entretanto essa diretiva deixou de exigir organismos notificados e ficámos só com isto. Temos a nossa sede em Almada e temos uma delegação em Coimbra e outra no Porto. Neste momento o nosso quadro anda à volta de 20 pessoas, 21, 22. Para se fazer a certificação, no caso de certificação dos produtos, é preciso laboratórios e nós não somos laboratório. Portanto, nesse caso temos que recorrer a laboratórios externos, acreditados preferencialmente, e este preferencialmente não é desvalorizar aí a acreditação, bem pelo contrário, só que por vezes existem produtos tão sofisticados que os laboratórios ainda não se conseguiram acreditar, porque a acreditação depois também tem um custo, às vezes há um cliente único, portanto essas coisas acabam por não ser completamente lineares. Também trabalhamos com auditores para fazerem as auditorias às fábricas e também às empresas a nível dos sistemas de gestão, e para que a certificação transmita a confiança necessária e que o organismo de certificação adquira todas as suas competências técnicas que são exigidas, por vezes, ou naturalmente, tem que se ouvir um conjunto de designadas partes interessadas. E, neste contexto, nós temos um conjunto de comissões técnicas, designadas comissões técnicas de certificação, que nos apoiam na definição de um conjunto de procedimentos, de regras de certificação, as quais são criadas com base nas normas, né? As normas são sempre
o patamar fixo, né, o limite, mas depois, com base nisso, cria-se um conjunto de procedimentos que estabelece um conjunto de regras de certificação. Portanto, significa isto que há um conjunto de certificação abrange, além das tais 20 e poucas pessoas que fazem parte dos quadros, há mais um conjunto de pessoas que também contribuem para o desenvolvimento dos processos de certificação. A certificação obedece a um conjunto de princípios, que são esses que estão aí apresentados. São princípios que estão estabelecidos nas normas segundo as quais os organismos se acreditam. Todos estes são todos importantes, todos têm o seu contexto, mas há dois que naturalmente se têm que destacar para um organismo de certificação, que é a imparcialidade e a competência. A imparcialidade é um valor importantíssimo e a imparcialidade decorre de um conjunto de fatores que, no fundo, são a independência, a integridade e a isenção de conflito de interesses. Só dessa forma, eliminando todos estes riscos, é que um organismo está em condições de se dizer que atua com imparcialidade. E a competência, como devem calcular, se o organismo não demonstrar competência, provavelmente, recorrendo a uma acreditação, também não será acreditado. Todos os outros princípios são importantes, mas gostaria de acentuar estes dois. À volta de cada um, podíamos depois tecer um conjunto de comentários, mas também não temos tempo para isso. No fundo, tudo isto vai no sentido de que a certificação proporcione confiança, que é a palavra-chave. Ou seja, quando um utilizador ou um consumidor está a utilizar um produto ou está a recorrer a uma empresa que esteja certificada, ela tem que ter confiança naquilo que essa empresa lhe fornece. E, por outro lado, um organismo de certificação tem que ser credível. Portanto, essa credibilidade é dada naturalmente através de um processo de acreditação, como o engenheiro Leopoldo já referiu antes, mas, como nem sempre, em muitas circunstâncias, os organismos de certificação não têm, como também já foi referido, não têm a sua oferta de certificação, não têm toda a sua oferta certificada. Mas ela tem todas as condições para continuar a ser credível, porque o organismo, neste caso falo de nós, mas também acredito que os nossos concorrentes em Portugal também seguem esses princípios. Nós não temos uma linha de produção para fazer a certificação acreditada e não temos uma outra linha de produção ao lado para fazer a certificação que não está acreditada. E, portanto, essa credibilidade também decorre da reputação que o organismo de certificação transmite. Nós temos... A acreditação tem um preço. Portanto, como a certificação também tem um preço, tem um custo para quem a compra. E, por vezes, nós somos confrontados com isto, basicamente, essencialmente a nível da certificação de produtos, com clientes que precisam de certificar o seu produto, mas que é só aquele produto, é só aquele cliente. E muitas vezes não é vantajoso do ponto de vista económico pedir um processo de acreditação. E o cliente também não se importa com isso. E é nessas circunstâncias que nós, e com certeza outros colegas nossos de outros organismos, não certificam toda a sua atividade. A acreditação é, claro, um fator para garantir a credibilidade dos processos de atuação dos organismos de certificação. Nós temos um conjunto de reconhecimentos internacionais, essencialmente no âmbito da certificação de produtos. Essas marcas, esses símbolos que vocês estão aí a ver, em primeiro lugar estamos a ver a parte
Solar Keymark e da Heatpump Keymark, que são marcas de certificação de produtos que são propriedade do SEN e que nós somos membros de pleno direito. No caso da Solar Keymark, nós fomos até um dos organismos que iniciámos o processo de certificação a nível da Solar Keymark. Isto já lá vão 10, 15 anos. Quando em Portugal houve um conjunto de apoios através do governo para a indústria solar térmica, e Portugal, com mais 3 organismos, fomos pioneiros no desenvolvimento deste esquema de certificação que é europeu. E depois temos também, na área de certificação de produtos elétricos, que é a certificação a nível global mais antiga que existe. Há um colega meu até diz com muita graça que ainda não havia eletricidade e já havia certificação de produtos elétricos. Há organismos de certificação na Europa que já têm mais de 100 anos. Portanto, a certificação de produtos elétricos foi a primeira certificação que o IPQ fez, em 87, 88, eu ainda nem sequer lá estava. E esta certificação, também um pouco à semelhança daquilo que se passa com os organismos de acreditação, também passa por um processo em que os organismos de certificação também são avaliados uns pelos outros. Também existe aquilo que se designa em inglês um peer assessment, uma avaliação entre pares. E lá está, nós, no nosso caso e no caso dos nossos colegas europeus e internacionais também, no caso da ISEE, pelo facto de nós estarmos acreditados para aquelas normas e para aqueles produtos, essa avaliação é feita de 3 em 3 anos. Se não estivéssemos acreditados, teríamos de ser auditados todos os anos. Portanto, lá está, é uma das grandes vantagens que a acreditação fornece aos organismos de certificação. Permite-lhes poderem depois, com esse argumento, movimentarem-se num conjunto de regiões e de acordos que permite tudo isto, é tudo um ganho depois para os clientes da certificação. Estas marcas que vocês veem aí, portanto, eu salientava 2, as que estão no meio, que é a marca ENEC e a marca HR. A marca ENEC é uma marca europeia que começou inicialmente por ser dirigida aos produtos de iluminação, aos equipamentos de iluminação, mas hoje já abrange a generalidade de todos os equipamentos elétricos. E a outra, que tem o HAR, é para os cabos elétricos. Portanto, os designados cabos elétricos harmonizados, ou seja, cabos elétricos para os quais existe uma norma europeia. Até poderia acrescentar que é a certificação mais complexa que nós temos, que passa por um processo muito rigoroso e muito exigente. Nomeadamente, todos estes fabricantes são auditados 4 vezes por ano. Não há um metro de cabo que se venda na Europa que não tenha esta marca. Cabos, chamados cabos elétricos, para os quais existem normas harmonizadas. Isto no contexto europeu. A nível internacional também somos membros da ISEE, também em produtos elétricos, em equipamentos elétricos, e que permite que os clientes da Certif que queiram obter um certificado neste âmbito, lhes permite depois, com facilidade, aceder às marcas de certificação de outros organismos de certificação de países terceiros, não apenas europeus, que reconhecem essa certificação feita em Portugal. Portanto, isto, como devem calcular, para a indústria elétrica tem uma vantagem muito grande.
Também somos membros do Eurocé Building na área da construção, apesar de ser uma área que, com a criação primeiro da diretiva dos produtos da construção e depois do regulamento dos produtos da construção, a certificação voluntária praticamente desapareceu. Tudo aquilo que falámos antes são certificações voluntárias. Com o regulamento dos produtos da construção e a obrigatoriedade dos produtos serem colocados no mercado com a marcação CE, por um lado, para os organismos de certificação foi ótimo, porque de outra forma um conjunto de fabricantes nunca iriam contactar um organismo de certificação para certificar os seus produtos de forma voluntária, e desta forma grande parte da nossa área de negócios está orientada para os produtos, para a certificação dos produtos que decorrem do regulamento dos produtos da construção. Para além disso, somos reconhecidos pelo Civil Defense dos Emirados Árabes Unidos, mas apenas para estes produtos, porque lá está, fomos, entre aspas, forçados por um fabricante nacional, que é um dos grandes players nesta área e quase que nos obrigou a ser reconhecidos nos Emirados Árabes Unidos. Também, obviamente, foi um processo que fui eu até que o conduzi, portanto já lá vão um bom meia dúzia de anos, e está, mais uma vez, a condição primeira era nós estarmos acreditados para estas normas, e fomos acreditados primeiro para depois podermos conversar com eles. E depois temos, a nível bilateral, vamos conseguindo alguns acordos com diversos organismos de outros países. Temos acordos no Chipre, temos no Brasil, por exemplo, temos no Reino Unido, também lá para a marcação CE deles agora, com o Brexit. Agora temos aqui uma sopa de marcas, temos marcas para dar e vender, se calhar nem estão aqui todas. Há marcas a primeira linha refere-se a marcas genéricas, chamemos assim, quer para produtos certificados, serviços, processos, software. Tivemos, agora já não temos, mas tivemos produtos de software certificados. Tivemos uma colaboração há alguns anos até com a saúde, para a prescrição eletrónica do medicamento, que depois eles abandonaram, porque começaram eles próprios depois a fazer toda essa certificação. A certificação de pessoas, também também certificamos pessoas, em particular na área da energia. Temos uma cooperação com a ADEN, que é muito útil, quer para as pessoas, quer para eles, quer para nós, quer também para esses interessados, nomeadamente para as janelas eficientes, que provavelmente já ouviram falar, portanto, têm que ser instaladas por pessoas certificadas neste âmbito, que o processo de certificação passa por frequentarem uma formação lá na ADN e depois passam pelo processo de certificação efetuado por nós. E depois na segunda linha tem aí um conjunto de outras marcas que decorrem de alguma legislação. As 4 do meio, portanto, são interessantes porque têm a ver são coisas relativamente recentes, têm a ver com a reciclagem. Isto chama-se certificação de serviço, apesar de nós não estarmos muito de acordo com essa designação. Do nosso ponto de vista, é mais uma certificação de um processo, porque basicamente o que é isto? É um fabricante que recebe resíduos, tem uma entrada, transforma aquilo, valoriza e sai depois matéria-prima que é vendida, por exemplo, a reciclagem dos pneus, recebem pneus, transformam tudo aquilo,
sai granulado e esse granulado depois é usado, é depois adquirido pelos fabricantes dos pisos que vocês veem nos parques infantis. Portanto, isso também são produtos que estão certificados por nós. Portanto, isto, no nosso entender, não é bem um serviço certificado, não há uma relação entre um cliente e um fornecedor, portanto é mais um processo. Mas pronto, ficou assim, serviço. Portanto, isto, a portaria define isto assim e é assim que as coisas foram acreditadas. Mas não é, isto é um processo. Depois nós temos também 2 processos que são interessantes para as estruturas metálicas, esta EN 1092 e 1093, são normas muito importantes, complexas. Portanto, a parte 2, salvo erro, é para os aços e a parte 3 é para os alumínios. Isto são marcas voluntárias destas duas e é claramente um processo. E depois também a nível dos sistemas de gestão, que também a sociedade está mais familiarizada, principalmente com a 9001, não é? Portanto, dá-se pouca importância à certificação dos produtos em Portugal. E se bem que a nossa indústria também, infelizmente, tenha vindo a diminuir, mas também, sendo um país que fornece serviços, também poderíamos ter outros serviços certificados. Mas pronto, o foco maior e grande parte da divulgação é feita no sentido das normas de sistemas e também, como o engenheiro Leopoldo referiu antes, há normas para dar e vender de sistemas, algumas que eu nem as conheço. Mas pronto, provavelmente tem alguma validade, mas não tem grande repercussão. Portanto, estas são as tais marcas comuns europeias que já falámos. Basicamente, atuamos em termos standard nestas áreas. Portanto, no que diz respeito aqui ao colégio dos materiais, talvez de realçar a parte dos plásticos, em que também temos aqui fabricantes dessa área. E a área dos plásticos é uma certificação voluntária. Portanto, o que valoriza bastante os fabricantes que têm essa certificação, mas também, no fundo, os seus clientes que exigem a tal confiança e a tal credibilidade que os produtos que eles fornecem lhes vendem, não é? Portanto, isso, a tal rastreabilidade tratada por um organismo de certificação que transmita também essa confiança e que seja credível, e tudo isso advém desse organismo de certificação estar acreditado. Portanto, não há dúvida que todos nós concordamos que a função da acreditação está no topo de tudo isto e tem uma responsabilidade acrescida. Em termos de números, assim, muito genéricos, para não vos maçar com muitos números, basicamente é isto, uma fotografia assim à la minute que nós temos. Curiosamente, este ano não, mas em anos passados, mais de metade da nossa faturação era de clientes fora de Portugal. Nós, mais ou menos, temos clientes em 25 países. Temos em alguns países curiosos, temos clientes no Irão, clientes no Iraque, temos um cliente no Líbano, que agora até tem sido difícil auditá-lo, mas os produtos são enviados para o laboratório. Em Chipre, temos nos Estados Unidos, também temos lá 2 ou 3 clientes. No Brasil, até temos uma parceria com um organismo brasileiro. Agora, como é que nós fazemos tudo isto? Em muitos casos, com base em auditores locais de alguns desses países mais próximos. Porque só assim é que também nos podemos tornar, de alguma forma, competitivos. Portanto,
Hoje em dia, não é preciso estarmos presencialmente com essas pessoas, não é? Conseguimos formá-las, transmitir-lhes os nossos procedimentos. Por exemplo, no Brasil até foi um caso particular em que foi lá um colega para formar 2 pessoas e para testemunhar de alguma maneira a forma como eles depois realizavam essas auditorias. E depois, por outro lado, nomeadamente na área elétrica, como todos nós seguimos os mesmos procedimentos, por isso é que as marcas são comuns, os auditores que auditam em nosso nome e vice-versa são auditores desses organismos. Portanto, por isso, lá está. Por isso é que nós também depois somos submetidos àquilo que anteriormente designei um peer assessment, em que os pares vêm verificar se todos estamos, à semelhança daquilo que se passa com a acreditação, vêm verificar se todos estamos a seguir as mesmas regras no que diz respeito, neste caso, à qualificação dos auditores. Mas, provavelmente, esta situação, gostava de salientar isto dentro das nossas capacidades, muito ou poucas, nós acreditamos que são boas, né? Mas grande parte do nosso negócio é feito com clientes que não são nacionais. No fundo, para se certificar, tem que haver metodologias de avaliação. E essas metodologias resumem-se a isto que vocês estão a ver aí. Auditorias, inspeções, ensaios, neste caso já quando falamos de produtos. E depois tem aqui uns outros termos que não são tão comuns para quem está de fora, para quem está do outro lado, mas que têm a ver basicamente com a certificação dos serviços. A certificação dos serviços é um parente, aqui há um pequeno parente, é um parente pobre em Portugal. A certificação de serviços começou ainda no IPQ, e o primeiro serviço certificado é uma coisa que já não existe e foi desenvolvido também pela divisão da certificação dos produtos na área elétrica, em conjunto com a PT, que também já não existe, que era o serviço Redis. Não sei, as pessoas mais antigas ainda se lembram disso. E depois foi com base em especificações que foram desenvolvidas por nós, que envolveram a Anacom, na altura. A Anacom validou essas especificações. Ainda o IPAC não era nascido. Nem sei se o IPAC chegou a acreditar isto, para não. Pois, eu penso que não. Mas isto esteve acreditado pelo IPQ na altura, que era a divisão de acreditação. E depois certificou-se, também já praticamente já não existe, os postos públicos e os serviços alugados, os circuitos alugados, peço desculpa. Portanto, foi a primeira certificação de serviço que se fez em Portugal. E era uma coisa, do meu ponto de vista, sou suspeito, mas muito, modéstia à parte, muito bem feita, em que foi baseada em normas francesas. Portanto, foi aí que nós fomos. Obviamente ninguém inventa nada. E os franceses já estavam muito adiantados nesta área. Eles tinham e têm muitas normas para serviços. E também com base em normas naquilo que nós estudámos nos Estados Unidos. E para se certificar serviços, como eu digo, a sério, né? Isto para o cliente se calhar torna-se muito caro. Porque, em alguns casos, tem que se fazer avaliações presenciais de desempenho. Noutros casos, tem que se fazer inquéritos de cliente mistério. As empresas que têm o serviço certificado têm que controlar um conjunto de indicadores da qualidade do serviço. Deverão estar normalizados pela norma que vai servir para a certificação. E depois têm que ouvir os seus clientes. O serviço é a interação com o cliente. E, portanto, todas estas variáveis têm que estar numa norma que se queira dizer que é para certificar serviços. Agora, vocês podem perguntar, há aí serviços certificados? Há coisas que se chama serviço.
por exemplo, a tal, a tal, a tal situação do FER, que eu ainda há pouco falei, que entendemos que é uma certificação de 1%. Nada disto lá está. Nem sequer há uma interação entre o fornecedor e o seu cliente. O cliente não vai à loja ali comprar e dialogar com ele. Não, eles vendem aquilo por atacado, como vendem interruptores. Claramente é uma coisa diferente. Mas, pronto, mas chamamos a isso serviço. Pronto, brincamos aos serviços. Praticamente, para concluir, como é que se faz a certificação dos produtos? Em 2 passos. Tem que haver norma, em primeiro lugar. Tem que haver uma norma ou um referencial. Faz ensaios e faz uma auditoria ou uma inspeção ao processo de fabrico. Pronto, depois, com estes resultados, o organismo de certificação decide. Não vale a pena complicarmos mais, é óbvio que isto depois tem mais molho, mas basicamente é isto. Fazer ensaios, resultado dos ensaios, com base numa amostragem, que deverá estar estabelecida em norma ou no procedimento de certificação. Um auditor está competente, terá que ir à fábrica, um ou mais, né? Audita os processos de fabrico, verifica um conjunto de coisas que os fabricantes devem ter e devem controlar, devem monitorizar. Com esses 2 resultados, se estiver tudo conforme, a certificação é concedida. Portanto, não vale a pena criarmos mais confusões. A certificação de serviços, lá está, já tem um bocadinho mais de molho. Já tem. Portanto, lá tem. A certificação do serviço basicamente tem duas componentes. A avaliação do desempenho e a avaliação da satisfação. Portanto, a avaliação do desempenho é como ir aos bastidores de um espetáculo que esteja a acontecer. Portanto, o organismo de certificação vai-se lá meter dentro. Ou através de um conjunto de ferramentas, né? Por exemplo, outra certificação de serviços que também nós iniciámos e que, com base numa especificação criada também em que nós participámos, no fundo até era uma especificação certinha, foi os transportes públicos. Nós durante muitos anos tivemos a Carris certificada. A Carris, esses tipos que andam sempre fora de horas. Até, é verdade. Mas, para certificar os transportes públicos da Carris, nós tínhamos uma coisa que era o inquérito de cliente mistério. Nós tínhamos uma empresa especializada que fazia isso. Nem eu sabia para onde é que eles lá iam. Nem eu, quer dizer, nem tinha nada que saber. Mas o colega que estava responsável por este processo estabelecia um conjunto de regras e eles iam. Pronto, vocês têm que, durante o mês, ir a estas carreiras, desta, esta, esta. Agora, quando eles lá iam, eu já não sabia, tinham que apresentar depois o relatório. Portanto, era um cliente mistério. Em alguns serviços, não é possível pôr um cliente mistério. Né? Nós estamos para uma empresa que o serviço é desenvolvimento de projetos, nós não podemos ir um cliente mistério, olha, faça-me este projeto. Olha, pronto, isto era só para ver se você sabia fazer. Agora rasgando. Então, e quem é que paga isto? Portanto, isto tudo tem que ser visto também, tem que ser tudo contextualizado. Portanto, a satisfação é a satisfação com que vocês me estão aí a ouvir. São os clientes. Não sabem o que é que se passa, se eu preparei isto ou não, se isto foi bem feito ou não, se é um improviso, se é não sei o quê. Mas podem ser contentes ou não, ou tiram ovos. Estão a ver? Portanto, o serviço é isto, é o desempenho e a satisfação. Portanto, agora é isto que se faz. Eu tenho que dizer que sim, sou de um organismo de certificação. E o IPAC também diz que sim, com certeza, porque acreditou. Os sistemas de gestão, os tão badalados sistemas de gestão,
exemplo, a 9001, toda a gente conhece, só tem uma linha, é fazer uma auditoria. É simples, é barato e dá milhões. Agora, é claramente, no caso da 9001 apenas, né, não vamos... É como ter um BI, é como ter a carta de condução. Também uma empresa que não tenha um sistema de gestão organizado de acordo com um padrão normativo, neste caso, um padrão normativo que é conhecido, divulgado, valorizado em todo o mundo, se calhar não tem condições também para, em termos de competitividade, para estar no mercado. Porque, naturalmente, que um sistema de gestão, em particular a 9001, ajuda qualquer empresa a organizar os seus processos, a sua forma de estar no mercado. Portanto, agora, em termos do ponto de vista do organismo de certificação, é a coisa mais simples que há para certificar. Lá está, é mandar um auditor que perceba o que é que vai auditar, conheça o produto, ou conheça aquilo que a empresa fornece, aquilo que a empresa vende, conheça o contexto da empresa, para não fazer a figura, não andar ali à pesca, que as empresas... Né? E pronto, e faz um relatório, e com base nesse relatório, emite o certificado. É claro que, como também o meu colega engenheiro Leopoldo Cortês referiu, há um conjunto de regras por detrás de tudo isto, em que todas estas auditorias têm que ser feitas de acordo com critérios que estão também normalizados através de regras da acreditação, nomeadamente aquilo que é mais volátil, que é a duração das auditorias. Nem é a questão da competência dos auditores, que eu acredito que todos os organismos de certificação têm auditores competentes, têm que acreditar nisso. A questão da duração das auditorias, para que se avalie com a extensão e a profundidade de vida os processos da empresa, porque senão a empresa está a pagar gato por lebre. Pode-se fazer ali um organismo ao lado e que vende certificados. Ora, isso é credível, não é? Portanto, basicamente, os sistemas de gestão depois têm outros mais específicos, como a energia, como a investigação e o desenvolvimento e a inovação, a segurança, ao ambiente, que já são mais comuns. Portanto, a parte das tecnologias de informação também já é uma coisa especializada e que é útil. Portanto, mas aquilo que eu vos queria transmitir é, do lado do organismo de certificação, a complexidade de fornecer este serviço. É assegurar que tem pessoas competentes para irem às empresas, que façam um relatório competente, há um relatório como deve ser, como se costuma dizer, né? E que depois, naturalmente, podem existir as designadas não conformidades, que as empresas corrigem e, com base nisso, a certificação será concedida. E pronto, não sei se isto foi útil, todos estes highlights, e se é alguma coisa nova, se foi alguma coisa nova para a maior parte das pessoas ou não, quer as que estão aqui, quer as que estão do outro lado. Mas estarei à disposição para qualquer esclarecimento e, mais uma vez, renovar os meus agradecimentos ao vosso convite. Muito obrigado. Obrigado, Engenheiro Armando, pela apresentação. Seguidamente, iremos passar à apresentação aqui da empresa convidada, Alfa Tubo. Vai ter dois oradores, o engenheiro Nuno Leite, é o licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico do Porto, é membro da Ordem, membro da Ordem também. Está presente na Alfa Tubo desde 2015 como assessor administrativo, esteve envolvido em vários projetos também de aquisição de equipamentos e de manutenção do laboratório da Alfa Tubo designado Tubolab.
e teve também envolvido recentemente numa candidatura no âmbito do PRR, da AlphaTube, com outros parceiros, para um projeto que visava o desenvolvimento de novos materiais para incorporação de hidrogênio em redes de gás natural. Outro orador presente por parte da AlphaTube será o engenheiro Fernando Leite, o licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores pelo Instituto Superior Técnico. Enfim, está envolvido na área da manutenção na AlphaTube e neste momento é assessor da administração. Passo a palavra à parte da AlphaTube, por favor. Ora, muito boa noite. Meu nome é, como foi referido, meu nome é Fernando Leite, sou engenheiro eletrotécnico e também sou filho de um dos sócios gerentes da empresa, estando desta forma a representar a segunda geração da mesma. Antes de mais, gostaria de agradecer ao Colégio de Engenharia de Materiais da Região Sul, da Ordem dos Engenheiros, por nos ter convidado a participar neste evento, bem como a todos os presentes, tanto a nível físico como a nível presencial. A AlphaTube é uma empresa fundada em 1989 por dois irmãos, fruto de um projeto orientado para a produção de tubagens PEX. Contudo, com o rápido desenvolvimento dos mercados e dos materiais, a empresa orientou o seu foco e a sua estrutura para a produção de tubagens de polietileno de alta densidade e de polipropileno random. Já no que toca ao tema de hoje, a certificação e acreditação, tudo começou no ano 2000, quando a empresa executou o processo de certificação no âmbito da norma NB-IN ISO 9001. Em 2001 houve a criação do Tubolab, que nos dias de hoje é um órgão vital para o funcionamento diário da empresa, dado que assegura e supervisiona a certificação de todos os seus produtos, bem como executa todo o controle de qualidade para a libertação dos lotes produzidos. Ainda mais, desde 2003 está qualificado segundo a norma ISO 17025, o que o possibilita de executar testes e ensaios para entidades externas à AlphaTube. Entidades estas que podem ser entidades certificadoras, gabinetes, empreiteiros, entidades fiscalizadoras e outro tipo de entidade interessada no efeito. Aos dias de hoje, a empresa conta no seu portfólio com as seguintes gamas de produtos. Daqui gostaria de destacar 5. A AlphaGás, para a distribuição de combustíveis gasosos, e aqui saliento que a AlphaTube fornece cerca de 95% do mercado neste setor. AlphaHidro, para a distribuição de água sob pressão, por norma água potável. AlphaSun, para a drenagem e esgoto sob pressão. AlphaTherm, para a distribuição de águas quentes e frias, e um produto não certificado, o AlphaFloat. Só que uma nota muito rápida: o AlphaFloat é um produto inteiramente desenvolvido por AlphaTube, em que consiste, como podemos ver aqui na imagem em destaque, num tubo tamponado nos dois lados. Isto é uma área de negócio direcionada para a aquacultura e já tem muito sucesso na Península Ibérica, estando a dar os seus primeiros passos tanto na Holanda como em Marrocos. Aqui são as nossas áreas de aplicação, novamente dando destaque à água potável, saneamento, gás e águas quentes e frias e aplicações marítimas. A certificação, apesar de exigente, confere à empresa diversas vantagens, não só a nível organizacional, mas também a nível comercial. Pode ser vista como um conjunto de regras e práticas, ou seja, um guião, que confere à empresa garantias e padrões de qualidade e organizacionais, nivelando dessa forma com as suas empresas concorrentes, que também sejam alvo dessa mesma certificação, e colocando-a acima daquelas que não a têm. Posto isto, conseguimos retirar as seguintes principais vantagens. Rigor e confiança. Ou seja, devido aos padrões e às normas implementadas, existe uma garantia de rigor e através desta garantia de rigor vem a confiança dos clientes e dos consumidores. Agregada a esta confiança vem a credibilidade, e em qualquer setor de atividade, sem credibilidade não é possível ter sucesso.
Por isso é que consideramos que estes dois fatores estão intrinsecamente ligados. Desenvolvimento profissional. O desenvolvimento profissional aparece aqui na medida em que a certificação não é apenas para a empresa. Esta estende-se também aos próprios colaboradores. E daqui podemos tirar duas vantagens claras. Quando um colaborador ou um grupo de colaboradores está envolvido com um procedimento de certificação, este está a adquirir know-how e prática na matéria. Desta forma, está a aumentar os seus conhecimentos teóricos ou práticos, dependendo do trabalho. Isto resulta num aumento da sua eficiência, que é tanto vantajoso para ele como também para o empregador. A outra vantagem é que, mas aqui depende um pouco também das práticas internas de cada entidade, todos os colaboradores, numa empresa certificada, todos os colaboradores ficam mais facilmente entrosados com os procedimentos internos e isto melhora o fluxo de trabalho e também, ao mesmo tempo, reduz a possibilidade de erros. Uma outra nota é que também as próprias auditorias podem funcionar como uma formação para os colaboradores. Competitividade. Uma empresa certificada destaca-se da sua concorrência através de um compromisso com a excelência e a garantia de boas práticas. Gestão do risco. Novamente, devido às práticas de gestão eficaz e às normas implementadas, uma empresa certificada está, por norma, mais capacitada para lidar com previstos. Dando um pequeno exemplo rápido e transportando para a nossa realidade, no que toca à gestão e avaliação das reclamações dos clientes. Por exemplo, a rastreabilidade é essencial. Todos os produtos que saem das instalações da AlphaTubo saem com uma marcação. Dentro dessa marcação temos o que nós chamamos o código da ordem de fabrico. Através desse código nós conseguimos saber todo o processo e tudo o que aconteceu com esse produto, desde a matéria-prima que foi usada para o produzir, o lote dessa matéria-prima, quem o produziu, em que dia produziu, se houve alguma anomalia ou não durante essa produção e todos os outros fatores que saiam fora da normalidade. Ora, isto é essencial para aferir ou não se houve um defeito de fabrico, por exemplo. Acesso a novos mercados. Como já foi aqui referido, existem 7 tipos de mercados aos quais apenas é possível aceder por meio de certificação. Isto torna essencial e capacita a empresa de novas soluções. Um pequeno exemplo, a certificação, por exemplo, a certificação de produtos na AlphaTubo é uma grande mais-valia na área das vendas, com especial foco na exportação para países em desenvolvimento. Porquê? Normalmente nestes países as construtoras são estrangeiras e recorrem aos seus países de origem e também aos produtos dos seus países de origem, onde eles já são bem implementados e os procedimentos de acreditação bem sedimentados. Desta forma, e por termos certificação no mercado francês, já nos foi possível de vender produtos para países do continente africano de língua francesa, como é o caso do Senegal, Camarões e Costa de Marfim. E o mesmo acontece para países de língua portuguesa, como é o caso de Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé, onde as construtoras nos exigem a certificação da Certif. Por último, gostaria de acabar com a sustentabilidade, que nos dias de hoje as certificações de cariz e de âmbito social e ambiental são cada vez mais importantes e podem atrair investidores e consumidores que valorizem estas práticas dentro de uma organização. Transportando para a realidade da AlphaTubo, gostaria apenas de salientar que os nossos produtos são plásticos duráveis e recicláveis. Duráveis na medida em que, se forem bem manuseados e implementados, têm uma duração mínima expectável de 50 anos. E, no final desses mesmos 50 anos, ou do seu ciclo de vida, podem ser convertidos noutros produtos. Gostaria agora de passar a palavra ao meu colega engenheiro Nuno Leite. Obrigado pela vossa atenção. Boa tarde, meu nome é Nuno Leite, sou engenheiro mecânico, sou filho de um dos sócios gerentes da AlphaTubo e tal como meu primo
Fernando, que representa a segunda geração da empresa. Queria começar por falar de um tópico que, a meu ver, tem bastante interesse, que tem a ver com a percepção do valor dos produtos certificados por parte dos instaladores. De nada nos vale a exigência das entidades certificadoras e o cumprimento dessas mesmas exigências por parte dos fabricantes, se no final o instalador vai fazer uma incorreta aplicação do produto certificado e colocar em causa todas as garantias que esse mesmo produto nos dá a nível de segurança, qualidade e fiabilidade. Deste modo, penso que o grande desafio dos produtos certificados no futuro passa pela formação. Mesmo dentro de portas, na Alfatuba, dar formação a certos instaladores, podemos observar algumas vezes más práticas decorrentes de certos vícios que foram sendo adquiridos ao longo das suas carreiras e deste modo penso que só mais e melhor formação pode colmatar estas más práticas. Um outro tópico que gostaria de abordar tem a ver com a má interpretação de certos decretos-lei. Aqui queria fazer menção a um decreto-lei que tem como base uma diretiva da União Europeia que menciona a incorporação de matérias-primas recicladas em produtos da construção civil. Aqui, mais uma vez, é preciso fazer a distinção entre plásticos duráveis e não duráveis e até de uso único. Sendo que as tubagens, se bem instaladas, têm que dar garantias para uma vida útil de pelo menos 50 anos, existindo casos de tubagens que estão em funcionamento até há mais tempo do que isso. O que é que acontece com os materiais reciclados? Os materiais reciclados, para além de uma série de fatores, no seu passado estiveram em contacto com agentes contaminantes, pesticidas, produtos químicos e outros até de caráter mutagénico que vão todos provocar um acelerado envelhecimento da tubagem. No âmbito do PRR, a Alfatubo, juntamente com peço desculpa, devia ter mostrado este slide e não mostrei. Aqui é toda a cadeia de valor, desde a entidade certificadora até ao cliente final, e onde faço menção da formação. No âmbito de uma candidatura do PRR, juntamente com dois parceiros, a Portgás e a Universidade do Minho, nomeadamente o Polo de Inovação e Engenharia de Polímeros, desenvolvemos um projeto que visava a incorporação de hidrogénio nas atuais redes de gás natural, bem como outras redes com possíveis novos materiais. Fizemos um estudo de mercado sobre situações que já estão a acontecer no estrangeiro e outros estudos internacionais e chegamos às seguintes conclusões. A KIWA, uma entidade de inspeção e certificação holandesa, estudou uma rede de gás, nomeadamente 100% de hidrogénio, no porto de Groningen, também nos Países Baixos. Esta rede tinha como finalidade o abastecimento de autocarros com 100% de hidrogénio. Submeteram esta rede a 2 bar durante 1000 horas e efetuaram diversos ensaios. Chegaram à conclusão que a permeabilidade do hidrogénio revelava ser 2,25 vezes superior quando comparada ao metano. Isto advém, de facto, da molécula do hidrogénio ser inferior à do metano. Contudo, concluíram que economicamente continuaria a ser viável. Revelaram ainda também que uma menor temperatura ambiente igualava uma menor permeabilização, que acaba por ser um fator positivo, porque a maioria das tubagens para gás são enterradas no subsolo, onde as temperaturas são inferiores. Concluíram ainda que todas as soldaduras e acessórios não sofreram quaisquer tipo de alterações negativas, concluindo assim que era uma rede de transporte segura e fiável. Queria só fazer aqui menção de que o tipo de material usado nesta rede basicamente é um tubo de polietileno PSA normal, como é usado nas nossas atuais redes de gás, com um aditivo RC, resistant to crack, ou para português, resistente à fissuração. Única e exclusivamente a vantagem que isto tem é que a tubagem pode ser colocada numa vala, sem cama de areia, e permitindo assim que esteja em contacto com pedras e outros objetos aguçados que possam ferir a parede exterior da tubagem sem que ocorra qualquer tipo de problema. Outro estudo também da KIWA, já em 2008, procurou avaliar vários tipos de materiais plásticos de diferentes fornecedores no que toca ao transporte de hidrogénio. Avaliaram vários tipos de poliamida 12 de diferentes fornecedores, poliamida 6.12, polietileno PS100 com aditivos poliamídicos,
polietileno PSM normal, entre outros. Concluíram que a melhor performance quanto à permeabilidade foi a das poliamidas, inclusive revelando um excelente comportamento em pressões altas, podendo inclusive ser um substituto no que toca à utilização de aço nas tubagens de média pressão. A nível intermédio temos o PS100 com um aditivo poliamídico e sendo de seguida o PS100 normal. Mais uma vez concluíram que a permeação a baixas temperaturas foi mais baixa comparativamente com a temperaturas mais altas. Já na Dinamarca, o Centro Tecnológico de Gás dinamarquês, em 2006, iniciou 2 testes, um numa rede de PO80 durante 4 anos, polietileno PO80, e outro numa rede de PS100 durante 10 anos, que acabou em 2016. Submeteram estas 2 tubagens a hidrogênio, 100% hidrogênio, concluindo também em 2016 que não existia qualquer alteração negativa na tubagem. Já nos Estados Unidos, na convenção do Plastics Pipe Institute, foram apresentados vários novos dados no que toca ao transporte de hidrogênio. Queria a vossa especial atenção para a tabela da esquerda, que apesar das inúmeras vantagens do hidrogênio, podemos ver que para uma rede de 100% de hidrogênio, quando comparada com uma rede de 100% de gás natural, esta perde a sua potência calorífica em cerca de 1/3. A mesma desvantagem acontece no tamanho da tubagem. Uma rede de 100% de hidrogênio, para ter a mesma potência calorífica que uma de gás natural, terá que ter um tamanho superior em 208% vezes o tamanho da rede de gás natural. Já do lado direito, um gráfico que para nós é bastante promissor, enquanto produtores de tubagens plásticas, onde nos mostra a distribuição, a utilização de diversos tipos de materiais na distribuição de gás natural. Temos já azul a linha do plástico em constante crescimento desde 1991 até 2020 e a vermelho em decréscimo a do aço no mesmo período de tempo. Já em Portugal se começam a dar os primeiros passos no que toca ao transporte de hidrogênio. A PRF, um cliente Alfa Tubo, a PRF significa Paulo Rui Ferreira, uma empresa sediada em Leiria, juntamente com a Floen, desenvolveu o projeto Green Pipeline, uma rede de 1400 metros de gás natural, onde é feita a incorporação de hidrogênio até 20%, que neste momento abastece cerca de 80 clientes diferentes. Atualmente, com uma incorporação de 12%, observaram, desde 2021, observaram que não existiram quaisquer alterações negativas no que toca à tubagem ou até nos equipamentos domésticos finais. Para terminar, gostaria apenas de dizer que nós, Alfa Tubo, estaremos, seja em polietileno ou poliamida, estaremos sempre prontos para colocar no mercado produtos certificados capazes de suprimir todas as necessidades existentes de qualidade, durabilidade, fiabilidade e sustentabilidade. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado aos oradores convidados da Alfa Tubo pela apresentação. Em jeito de conclusão, penso que ficou aqui presente nas várias apresentações as vantagens, portanto, da acreditação, da certificação, enfim, para a sociedade, e aqui o testemunho aqui também da empresa convidada da Alfa Tubo, em desenvolvimento de novas tubagens para novos projetos, nomeadamente na área do hidrogênio. Penso que para dar cumprimento depois aqui à questão do programa da conferência, iremos aqui de seguida ter aqui uma sessão de perguntas e respostas, portanto, entre os membros que estão a assistir aqui ao evento, dando aqui primazia, portanto, a quem está no auditório, que seguidamente podem colocar aqui algumas questões que entendam às empresas representadas, aqui às entidades representadas. Não sei se alguém tem alguma questão, antes de passar aqui às questões colocadas por quem nos assiste online. Não. Ok. Pronto, se presencialmente não há nenhuma questão, tínhamos aqui uma questão colocada pela Zélia Laureano,
que é uma questão aqui colocada, que eu vou passar a ler, que a pergunta é a seguinte: onde se enquadra a certificação em gestão patrimonial de infraestruturas? É a questão colocada pelo Zé Laureano. Eu, passando aqui, aqui aos oradores convidados, tanto da Certif, nomeadamente penso que será uma pergunta dirigida à Certif, onde se enquadra a certificação em gestão patrimonial de infraestruturas. Passava a palavra eventualmente ao engenheiro Armando Lopes, não sei se consegue, se pode responder. Passando. A pergunta é: onde se enquadra a certificação em gestão patrimonial de infraestruturas? Eu penso que isso não existe. A gestão patrimonial das infraestruturas, aquilo que, não sei se está a funcionar ou não. Tá? Tá. Eu penso mais perto, não é? aquilo que existe a nível até do regulamento dos produtos da construção é a avaliação da conformidade das estruturas metálicas, que até tem uma norma europeia que é a N1090, parte 1. Agora, a gestão, isso não Pois, a certificação em gestão patrimonial de infraestruturas era Isso, a pergunta que podemos era a questão enquadrar colocada. isso eventualmente numa certificação, lá está, numa certificação de uma norma de sistemas de gestão de nível da ISO 9001. Agora, a nível do produto propriamente dito, não me parece que seja algo viável, nem que sequer que haja algum referencial normativo que possa servir de base para proceder a uma certificação desse tipo. Agora, uma empresa que faça uma gestão patrimonial, aí, obviamente, o âmbito da sua atividade que pode ser certificável é enquadrado por uma ISO 9001. Não sei se o Ok. engenheiro Leopoldo quer acrescentar. Engenheiro Leopoldo? Muito obrigado. Assim, de repente, de facto, estamos a falar de gestão, será um sistema de gestão. Sistema de gestão, a 9001 é uma norma suficientemente genérica para poder abranger isso. Existe um outro sistema de gestão, que é o sistema de gestão de ativos, que eventualmente também poderá interessar na discussão. Não sei se será alguma destas a que a pergunta se dirigia. Qualquer uma delas, portanto, existem organismos de certificação que estão acreditados para qualquer estes dois sistemas de gestão. O sistema de gestão da qualidade estão, a oferta é ampla, o sistema de gestão de ativos é mais recente e, portanto, é uma oferta mais reduzida. Ok, obrigado, engenheiro Leopoldo, engenheiro Armando. Temos aqui uma segunda questão colocada por José Sousa, que eu passo a ler, também relacionada aqui com certificações de sistema de gestão. A questão é a seguinte: uma vez que em Portugal se têm destacado as certificações de sistemas de gestão em detrimento dos produtos, pergunto como se interpreta e como inverter este cenário e o que se passa pela Europa fora. Isto é uma questão um pouco abrangente, não sei se o engenheiro Armando quer responder. Quer que eu repita a questão, engenheiro Armando? Parte final. Parte final. Portanto, tem a ver com as certificações de sistema de gestão em detrimento dos produtos e depois como se interpreta eventualmente esta questão do destaque de certificação de sistema de gestão em detrimento de certificação de produto e como inverter este cenário. E o que se passa pela Europa fora. Portanto, dá uma ideia que será aqui um panorama Sim. europeu. Isso é uma pergunta e é uma questão que já é recorrente há 2 décadas, pelo menos, né? Portanto, sempre houve uma divulgação a nível até a nível das entidades públicas, muitos incentivos para a certificação de sistemas de gestão, nomeadamente da ISO 9001, como eu referi na minha intervenção, no fundo é a base de tudo. E a certificação de produtos não teve e não tem o mesmo sucesso, ou seja, não há o número de empresas que têm a certificação ISO 9001 é incomparavelmente superior ao número de empresas nacionais com produtos certificados, basicamente pelas seguintes razões. Uma, infelizmente, a nossa indústria cada vez é mais reduzida, portanto, cada vez existem menos fabricantes propriamente ditos, a indústria, né? Eu recordo que, por exemplo, quando eu estava no IPQ, na área elétrica, quando eu comecei, que é a minha área de referência, chamemos ali, nos equipamentos elétricos, nós tínhamos cerca de 100 empresas com produtos certificados.
Se calhar agora conta-se, temos umas 20, 30, né? Reduziu-se a menos de metade. Portanto, muitas dessas empresas desapareceram, algumas foram ultrapassadas, algumas foram deslocalizadas. Nós tínhamos cá empresas que pertenciam a multinacionais que deixaram de estar cá, foram para outros mercados, para outros países em que se calhar o preço da mão de obra ainda é mais baixo do que o nosso. E outras empresas não se souberam adaptar às novas tecnologias e acabaram por morrer, como se dizer, de morte natural. A outra questão fundamental para que a certificação de produtos, ou importante, não digo fundamental, mais importante para que a certificação de produtos não tenha a divulgação e a aceitação como os sistemas de gestão da qualidade, em particular, é uma razão muito simples, é o preço. Enquanto que uma certificação de sistema de gestão, o preço envolvido para a empresa é o custo de uma auditoria, para a certificação de um produto tem a maçada de ter que ensaiar produtos. E como os meus colegas da AlphaTube conhecem, sabem a parte que pagam dos ensaios e a parte que pagam do trabalho técnico ou administrativo da certificação. Portanto, sabem, portanto, depois, associado a isso, a certificação de produtos depende fundamentalmente de quem compra os produtos. Nós, infelizmente, em Portugal, não temos uma sociedade cujos consumidores tenham o grau de exigência, por diversas razões que todos nós conhecemos, né? Nomeadamente porque quando metem a mão no bolso não têm aquilo que um consumidor na Alemanha, na Suíça tem, e portanto não é exigido que os fabricantes forneçam produtos certificados. E, naturalmente, o fabricante, se consegue vender sem certificar o produto, por muito pouco muito ou pouco paga um organismo de certificação, pode retirar esses custos do seu processo. Porque continua a vender. Portanto, agora, naturalmente, em particular na Europa, já não falo dos Estados Unidos, né? E até de outros mercados, nomeadamente do Médio Oriente, nos países que estão com outro desenvolvimento, como eu referi, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, não se consegue vender um produto que não esteja certificado. Nesses mercados é por lei, né? A certificação é obrigatória. Portanto, na Europa não há certificação obrigatória a não ser aquela que decorre da aplicação das diretivas e dos regulamentos europeus. Portanto, por isso é que com o atual regulamento dos produtos da construção obrigou, de alguma forma, muitos fabricantes a conhecerem organismos de certificação que de outro modo nunca iriam conhecer, porque nunca iriam. Portanto, para porem a marcação CE nos seus produtos. Portanto, eu penso que as razões fundamentais são estas. Ok, Armando, Não ok. sei se... Pronto, enfim, pelo menos está respondida. Só temos aqui a última questão final, que é dirigida, portanto, por uma questão de tempo, porque temos que depois fazer a intervenção final por parte do Eger Carias de Sousa. É dirigida primeiramente aqui ao Eger Fernando Leite e Nuno Leite, e depois aos restantes oradores, segundo aqui o Igor Santos. Se existe conflito de interesses entre a AlphaTubo e a Tuboab, portanto, que é a designação do vosso laboratório, visto que um laboratório tem que ser imparcial e independente. É a questão colocada por Igor Santos, nomeadamente dirigida à AlphaTubo, mas depois também aos restantes oradores. Se existe algum conflito de interesses? Toca à AlphaTubo, não existe qualquer conflito de interesses, porque os ensaios que temos que realizar somos obrigados a fazê-los, não é? No âmbito da certificação de produto. O que estamos habilitados a fazer é também ensaios ou outras tubagens, que muitas vezes até são os próprios nossos clientes que nos pedem, e isso nós fazemos sem qualquer tipo de prejuízo, não é? E depois andamos a divulgar que
que essas certas tubagens tiveram qualquer tipo de problema e, portanto, não estou a ver aí qualquer tipo de conflito de interesse. Basicamente é isso. Fazemos os ensaios, muitas vezes vêm tubagens sem qualquer tipo de marcação, ou seja, nós nem sabemos de que, até podem ser tubagens nossas e nós não sabemos. Cortam-nos esses troços de tubagem para nós realizarmos ensaios e nós fazemos sem qualquer tipo de problema. Ok, obrigado pela questão. Penso que estará respondida. Eu iria passar a palavra para a conclusão do evento ao engenheiro António Carias de Sousa para o encerramento da conferência. Obrigado. Obrigado a todos, os que estão aqui na sala, os que nos estão a ouvir. E começo por dar o nosso obrigado ao Colégio Regional de Materiais. É a sua primeira ação este ano e uma das primeiras de todos os colégios regionais da região sul. Portanto, isso deixa-nos a nós todos muito satisfeitos. Aos oradores, ao engenheiro Leopoldo Cortês e o engenheiro Armando Lopes, que representam aqui duas entidades muito importantes no panorama nacional e disseram exatamente qual é a diferença entre acreditar e credenciar. Eu acho que ficou perfeitamente esclarecido, que acredito que, e agora isto é uma redundância, acredito que muita gente não saberia qual é a diferença entre acreditar e credenciar. E aqui ficou totalmente esclarecida essa situação. Em relação ao Alfa Tubo, parabéns. Parabéns pelas intervenções, parabéns por serem a segunda geração e parabéns pela inovação. A vossa intervenção, especialmente no que diz respeito ao hidrogênio, ao transporte do hidrogênio, vai ser um desafio que Portugal vai ter, arranjar uma rede que transporte o hidrogênio ao longo deste país. O que estão a fazer é contribuir para a solução e, eventualmente, a solução passará em transformar, como disseram e experimentaram, as tubagens existentes para o transporte de gás, aproveitá-las para o transporte de hidrogênio, com as adaptações que têm que ser necessárias, naturalmente. Mas parabéns, gostei muito da vossa intervenção e gostei muito de saber o que fazem e como fazem. A importância destes sistemas, destas empresas, é fazer com que o povo, com que os nossos companheiros, concidadãos, tenham mais confiança no mercado, confiança nas empresas e confiança nos produtos. No que diz respeito à construção civil, e agora tentando responder um bocadinho a uma pergunta, a construção civil, praticamente todos os materiais que são utilizados na construção civil têm que ter marcação CE. O que acontece é que os materiais, Portugal deixou de ser um país de produção e passou a ser um país de serviços de construção, no caso concreto. Portanto, eles não são certificados em Portugal, não recebem a marcação CE em Portugal, recebem de outros países da Comunidade Europeia e, como tal, depois podem ser aplicados nas nossas construções. Mas as nossas construções, todas elas, seja elas quais forem, todos os materiais, até a calçada portuguesa, têm que ter a marcação CE. Depois, em relação às outras áreas e aos outros setores da economia, a saúde, o turismo, o transporte, e aqui principalmente para a saúde, é extremamente importante a certificação dos materiais utilizados, nomeadamente os médicos, e a acreditação também das empresas e a certificação das empresas. Uma das situações que o mercado diz, e tem que se desabituar disso, é dizer que a certificação das empresas são mais papéis, é mais burocracia. Muitas vezes nós ouvimos dizer, especialmente através dos colaboradores das empresas, que a certificação são papéis e a burocracia. Temos que desmistificar essas palavras,
porque não é. Eu diria que é organizar as empresas. Eu certifiquei uma empresa pelo sistema 9001 e a partir daquele momento, e certifiquei-a na altura, no ano 2000, porque quis organizar a empresa. Não foi porque quis, no caso concreto, comercializar os serviços da empresa, não foi por causa disso. Foi porque quis organizar a empresa. E isso, se isso passar para o exterior, essa mensagem de organização é uma coisa que nós em Portugal precisamos, e acho que é um dos papéis principais que não está explorado por parte de quem certifica empresas, pode vender o serviço de organizar empresas. É muito parecido. Eu queria dizer-vos que a Ordem dos Engenheiros, no final de 2023, já foi em dezembro, passou a estar certificada também. Se calhar não sabem, mas passou a estar certificada no âmbito da qualidade, ambiente e segurança. E, portanto, é um dos desafios que cumprimos e agora, naturalmente, todos os anos temos de ter as nossas auditorias para ela nos ser atribuída. E vamos nos certificar, espero eu, em 2024, na igualdade de género. É por isso que este ano para a Ordem é o ano da igualdade de género, é porque também o vamos juntar à certificação que estamos a procurar. Pronto, eu acho que já falei um bocadinho, acredito que ficámos todos um bocadinho mais esclarecidos, e um obrigado a vocês que estão aqui na mesa, e um obrigado para todos os que nos estão a ouvir presencialmente e por streaming. Muito obrigado.